Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade aqui aos estudos desse livro tão fantástico, né? Que é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. E a gente vai dar continuidade ao capítulo 5, que se chama Contribuições das Neurociências à Psicopatologia, tá? Mas, antes da gente dar continuidade, eu vou fazer um convite para você participar do nosso grupo do WhatsApp, tá? Porque é por lá onde eu posto todas as informações, né, a respeito das aulas, o que a gente está estudando, o que a gente vai começar a estudar, tá? Então, se você quiser receber essas informações, é só entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, que acredito que você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, é só clicar no link que está abaixo aí na descrição, tá bom? E aí você já vai cair ali no nosso grupo, tá bom? Então, vamos lá, ó. A gente parou no tópico que se chama Limites da aplicação da neuropsicologia e dos testes neuropsicológicos em psiquiatria. Vamos lá, assuntos bem complexos, né? Não é algo assim tão claro a princípio, né? Porque a gente está retomando alguns conceitos aí que a gente estudou por cima, acredito, né? Lá atrás, na faculdade, mas é sempre bom a gente retomar aí, porque é isso, né? O objetivo é a gente melhorar a qualidade dos atendimentos, né? E aí a gente tendo mais domínio, né? De fazer uma avaliação mais clara aí, né? Dos pacientes que chegam. Bem, então vamos lá. Ó. Apesar de representar uma importante contribuição à psicopatologia, abrindo novas perspectivas de atendimento da doença mental, e de contribuir por meio de um grande número de testes padronizados, sofisticados, para avaliação de sutis alterações, os rendimentos intelectuais dos transtornos mentais, o modelo neuropsicológico também apresenta claras limitações quando aplicado à psiquiatria. A utilização em psicopatologia dos testes neuropsicológicos é complexa, marcadas pelas seguintes dificuldades. 1. Os testes neuropsicológicos, ao contrário do que às vezes se afirma, não medem funções absolutamente específicas. O desempenho pobre em um teste não indica necessariamente um déficit neuropsicológico específico. Por exemplo, um mau desempenho em um teste visoespacial, por exemplo, o teste de Bender ou de Bento, pode ser decorrente de déficit visual, déficit de integração de informações visuais, apraxia construcional, agnosia visual e ou de funções executivas frontais. De modo geral, deve-se constatar que há grande sobreposição entre as várias funções neurocognitivas complexas. Ou seja, ainda tá em descoberta aí, né, o estudo sobre o cérebro, né, como ele funciona, não é? Então, de repente, os testes que se aplicam avalia pouco, né, aí, de repente, do cérebro, ou até mesmo os resultados que se chega, não chega com precisão do que deveria descobrir, né, do que deveria acessar conhecimentos, né, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, de repente, né, a neuropsicologia carece aí na psiquiatria, né? Decorrente da primeira constatação, é preciso lembrar-se de que o desempenho anormal em um teste neuropsicológico não significa necessariamente uma disfunção cerebral regional específica. Você vê como os testes, olha aí, não avalia, de certa forma, com precisão, né? Quanto mais complexa for a tarefa, por exemplo, funções executivas, raciocínio abstrato, etc., tanto mais provável será que o déficit se deva a múltiplos fatores, algum deles específicos, entrando em jogo diferentes redes e sistemas neuronais. Olha como o cérebro é complexo, né? Consequentemente, volto a dizer, se torna bem desafiador fazer uma
uma avaliação diagnóstica aí, né, do paciente que nos chega, né, porque só o nosso olhar, né, no caso do psicólogo, fica um pouco aquém, né, de repente, de um resultado aí, porque o ideal seria uma conversa interdisciplinar, né, psiquiatra, neuropsicólogo, até mesmo neurologistas, né, enfim. Próximo tópico, plasticidade neuronal. O cérebro transforma-se positiva e negativamente com a experiência. Uau, hein? Vamos lá. A experiência é o elemento mais importante que estimula ou restringe a plasticidade neuronal. Desde os anos de 1960, o velho dogma de que o cérebro, uma vez formado, torna-se uma estrutura fixa, pouco passível de modificações, vem sendo substituído pela constatação de que o sistema nervoso, de fato, exibe uma importante característica, a neuroplasticidade. Neuroplasticidade não tem capacidade de armazenamento. Quanto mais conhecimento o cérebro tiver, quanto mais estímulo, mais ele vai conseguir se adaptar, tá? Isso eu acho muito legal e fantástico, porque não tem limite, né? Tem limite de capacidade de aprendizado, de armazenamento, né? E quanto mais a gente vai fornecendo conhecimento, certo? Mais ele vai ficando melhor, né? Isso é muito legal. Tendo sido verificada a capacidade do tecido neuronal de se transformar e adaptar às exigências ambientais ou internas do organismo, não só na fase embrionária e no início da vida, mas ao longo de todo o ciclo vital. A experiência é elemento fundamental que estimula ou restringe a plasticidade neuronal. A neuroplasticidade é verificada pelo nascimento de novos neurônios, que é chamado de neurogênese, pelo aumento ou redução no tamanho dos dendritos e espinhas dendríticas, pela formação ou eliminação de sinapses, pelo aumento da atividade glial e pelas alterações na atividade metabólica de distintas áreas cerebrais. Pequenas proteínas atuantes no cérebro, as neurotrofinas, são as NTs, também são importantes para a plasticidade neuronal perante a experiência. São algumas delas: fator de crescimento neuronal, fator neurotrófico derivado do cérebro. Vinculados à experiência, o aprendizado e a memória estão associados a modificações sinápticas. Olha, vou repetir. O aprendizado e a memória estão associados a modificações sinápticas. Tá? Então, na medida que a gente aprende e vai acumulando conhecimento, né, que no caso vai ficando nas memórias, mais vão ocorrendo modificações sinápticas. O fortalecimento de vias sinápticas, a criação de novas sinapses e o recrutamento de neurônios adjacentes, formando novas conexões, relacionam-se, assim, à neuroplasticidade derivada da experiência. Um exemplo de neuroplasticidade são as modificações neuronais, verificadas no cérebro de músicos profissionais, por exemplo, violinistas experientes, cujas representações neuronais de muitas polpas digitais do córtex tornam-se, após longos anos de aprendizado, com um instrumento muito mais extensas, desenvolvidas e complexas em comparação às de pessoas sem tal experiência, né? Olha que legal, hein? A arte aí, né? Servindo como ocorrência da neuroplasticidade. Muito legal, né? Experiências negativas, próximo tópico, né? Experiências negativas, transtornos mentais e neuroplasticidade, que são aspectos da epigenética. Epigenética é essa capacidade, né, de transformação que o cérebro tem. Tanto o estresse prolongado como, possivelmente, as experiências de depressão e ansiedade graves e duradouras exercem importante efeito negativo sobre a plasticidade neuronal.
Nossa, hein? Eu fico pensando a nível do nosso país, né? O Brasil, que é tão delicada a questão da educação, da segurança, da saúde, né? Tá? Questão social, né? O quanto isso prejudica a neuroplasticidade do cerebral, né? Enfim, né? Enfim. A liberação de adrenalina e de glicocorticoides endógenos, como cortisol, após o estresse pode causar dano neuronal, principalmente no córtex pré-frontal e no hipocampo, regiões com muitos receptores para glicocorticoides e intimidamente relacionadas ao aprendizado e à memória. Episódios repetidos, graves e longos de depressão foram associados com a redução do volume do hipocampo e do córtex. Postula-se uma neuroplasticidade mal adaptativa relacionada à origem ou ao agravamento de condições como esquizofrenia, depressão, autismo, transtorno do estresse pós-traumático e deficiência intelectual. Nossa, como tudo que acontece aí, né, ao longo das experiências, né, do indivíduo, da pessoa, tem impacto aí na qualidade, né, de formação do cérebro. A partir de observações clínicas e pesquisas experimentais, postula-se também que separação precoce da mãe, maus tratos e negligência, assim como fatores considerados altamente estresse tóxico para o cérebro durante os primeiros anos de vida, possam, por meio de neuroplasticidade mal adaptativa, gerar padrões neuronais disfuncionais relacionados a maior vulnerabilidade aos transtornos mentais, como depressão, esquizofrenia e mesmo TEPT. Ao longo da infância e da vida adulta, o encurtamento dos telômeros dos cromossomos decorrente de estresse tóxico, sinal de envelhecimento genético e celular, tem sido demonstrado em muitas condições psicopatológicas. Em contrapartida, por exemplo, o exercício físico ocasiona a liberação de substâncias que estimulam o funcionamento dos neurônios como BDNF. Cabe mencionar nessa linha o trabalho do neurocientista Hong Jun Song e colaboradores, que demonstrou que o nascimento de novos neurônios ocorre no hipocampo até o fim da vida, o que é importante para a manutenção da memória, do aprendizado e da inteligência, inclusive na velhice. No cérebro humano, mecanismos epigenéticos de grande relevância têm sido descobertos. São mecanismos mediados por enzimas que atuam em determinadas substâncias apagadoras ou escritoras, no sentido de ativar ou silenciar os genes que se expressam no cérebro humano. Esses mecanismos bioquímicos são fortemente influenciados por experiências pessoais, por estímulos ambientais positivos ou negativos. O estudo dos mecanismos epigenéticos cerebrais relacionados a processos psicológicos psicopatológicos está apenas se iniciando, mas é possível que traga conhecimento valioso sobre a interação gene, ambiente, natureza, cultura. Tá tudo aí em descoberta, né? Próximo tópico. Genética molecular, neurociências e psicopatologia. Nesse ponto, é relevante lembrar que, embora o cérebro no adulto represente apenas 2% do peso corporal, cerca de metade do genoma humano é dedicada à sua produção. Atualmente, os neurocientistas e geneticistas já
consegue mapear no cérebro humano como os genes se expressam ou são silenciados nas diferentes áreas cerebrais. A ação de mais de 20 mil genes já foi identificada. Assim, está em andamento a construção de um mapa genético do cérebro humano. Olha que legal, hein? Mapeamento de algumas zonas cerebrais aí. Na fase inicial dessa linha de investigação, tem sido evidenciado que a atividade gênica, que é a expressão dos genes no cérebro, é relativamente homogênea em relação às diferentes áreas cerebrais. O que mais difere em relação à expressão gênica é o tipo de célula neuronal cortical. Por exemplo, os distintos neurônios cerebrais, como células granuladas, células piramidais, células triangulares, células horizontais de Gajal, células piramidais gigantes. Nomes bem técnicos, né? Os genes os genes definem mais que tipos de células estarão presentes em determinada região cerebral. O que define como o córtex se comporta é antes a forma como os neurônios estão conectados entre si e histórico de experiência pelas quais o indivíduo passou, o que, por sua vez, estimulou a formação de determinados circuitos cerebrais, determinadas sinapses. Entretanto, o trabalho de identificar a atividade gênica no cérebro está apenas se iniciando. Nos próximos anos e décadas, possivelmente se saberá muito mais nessa estratégica área de pesquisa. Tá? Bem, finalizamos aí, então, esse capítulo 5, não é? E se chama Contribuições das Neurociências à Psicopatologia. A neurociência vem trazendo bastante conhecimento aí, né, a respeito do cérebro, funcionamento cerebral, e é bem bacana, né, as pesquisas que vêm se desenvolvendo, não é? Em torno desse tema, né, desse conceito. Ajuda muito, né, nós profissionais aí, dessa parte humana, né, digamos, que é o cérebro. A gente não estuda só o cérebro, a gente estuda a mente humana, né? A psicologia trabalha com algo mais subjetivo, né? Mas é importante, né, ter essa conversa entre algo mais que é objetivo, o cérebro, né, e algo mais subjetivo, né, que é a mente. Porque um impacta no outro, né? E é importante a gente saber de onde que vem o sofrimento, né, de repente, né? Que é esse o motivo do nosso estudo aqui, né? Buscar as causas do sofrimento, né, do adoecimento, como eu digo sempre, né, sempre para tentar se aproximar de uma avaliação diagnóstica aí, né, que ajude, né, cada vez mais aí, no autoconhecimento aí dos pacientes, e nosso também, né, acredito que na medida que a gente estuda, a gente vai aplicando esse conhecimento na nossa própria vida. Bem, então é isso, tá bom? Finalizamos aí o capítulo 5, no nosso próximo encontro, ou, deixa eu parar aqui a apresentação, nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, a gente vai dar início aí ao capítulo 6, tá bom? Então é isso. Um beijo para você, bons estudos, até mais, tchau, tchau.